O sol castigava sem piedade os campos empoeirados de Vila das Colinas, um pequeno vilarejo rural no interior de São Paulo. O ar vibrava com o calor, impregnado com o cheiro de diesel, capim seco e ferrugem. Dentro do galpão caindo aos pedaços da Oficina Viana em Filhos, ferramentas se chocavam e moscas zumbiam ao redor de panos manchados de óleo. Em meio à desordem, Miguel Matos, um menino de 10 anos, estava inclinado sobre uma velha caixa de câmbio, numa bancada de trabalho gasta, seus dedos enegrecidos pela graxa, os olhos semicerrados com uma concentração silenciosa. Do lado de fora, uma enorme colheitadeira Claas permanecia muda e avariada. Seu motor se recusava a ligar, e com a colheita de trigo a dias de se perder, o pânico se formava como nuvens de tempestade. Antônio Viana, o capataz robusto com uma barba espessa e um orgulho ainda maior, gritava com seus mecânicos: "Estamos perdendo milhares de reais a cada hora. Se alguém não dá conta do recado, que saia da frente." Ninguém deu um passo à frente, exceto Miguel. Atrás de uma fileira de latões de óleo, o menino levantou a mão. Antônio zombou. "Consertar um trator de brinquedo não é a mesma coisa que consertar este monstro, moleque." Miguel limpou as mãos, tranquilo, mas firme. "Deixe-me tentar." Uma onda de risadas percorreu a equipe. Mas seu Chico, o mecânico aposentado que havia ensinado a Miguel tudo o que sabia, colocou uma mão em seu ombro. "Deixem o garoto trabalhar." Com a atenção flutuando no ar e a colheita em jogo, Miguel caminhou em direção ao colosso quebrado, com o cheiro de metal quente e trigo penetrando em seu nariz. Ele não sabia exatamente como ainda, mas iria consertá-la. A tarde avançava lentamente enquanto Miguel observava cada peça da imponente máquina. Os peões passavam por ele, alguns balançando a cabeça com incredulidade, outros sussurrando que Antônio havia perdido o juízo ao permitir que uma criança tocasse no equipamento mais valioso da fazenda. "Você sabe quanto vale esse trambolho?" perguntou Ramon, um dos mecânicos mais jovens. "Se você estragar mais, sua mãe vai ficar pagando dívidas até você ter barba." Miguel mal levantou o olhar da caixa de fusíveis que examinava. Sua mãe, Carmen, trabalhava como garçonete no único bar do vilarejo. Era uma mulher forte que havia criado Miguel sozinha desde que seu pai os abandonou quando ele mal engatinhava. Ela não podia arcar com mais problemas. "Não vou estragar", respondeu ele com uma segurança que surpreendeu até mesmo seu Chico, que observava a uma certa distância. O velho Chico, com suas mãos calejadas e seu rosto sulcado por rugas profundas, como os canais de irrigação que regavam os campos, havia sido o único que viu algo especial em Miguel. Enquanto outros meninos jogavam bola na praça da vila, Miguel desmontava rádios velhos e relógios quebrados no pequeno quintal de sua casa. "Esse menino tem um dom", costumava dizer Chico a quem quisesse ouvir no bar da praça. "Ele escuta as máquinas como outros escutam música." Ninguém o levava a sério. Um menino de 10 anos com mãos mágicas para a mecânica parecia uma história de pescador. A colheitadeira Claas dominava o campo como um gigante adormecido. Era o orgulho da região, um investimento que havia custado à cooperativa agrícola da vila anos de economias. Agora, com a colheita de trigo dourado se estendendo até onde a vista alcançava, o momento de sua avaria não poderia ser pior. Miguel subiu na cabine e passou suas pequenas mãos pelo painel de controle. O cheiro de plástico quente e óleo de motor impregnava o ar. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. "O que você está fazendo, moleque? Rezando para ela pegar no tranco?" gritou Júlio, outro dos mecânicos, provocando risadas entre os presentes. "Estou escutando", respondeu Miguel sem se abalar. A risada aumentou, mas seu Chico assentiu com aprovação. Ele entendia. À medida que o sol começava a descer atrás dos olivais à distância, Miguel havia desmontado metodicamente vários painéis de acesso. Suas mãos se moviam com uma precisão que contradizia sua idade. Ele não trabalhava com a pressa ansiosa dos mecânicos adultos, mas com a curiosidade paciente de uma criança que descobre um segredo. "Vai escurecer logo", advertiu Antônio, cruzando os braços com impaciência. "Não temos tempo para brincadeiras." "Preciso de mais luz", foi toda a resposta de Miguel. Para surpresa de todos,
Antônio ordenou que trouxessem holofotes potentes do armazém. Talvez fosse o desespero, ou talvez algo na determinação silenciosa do rapaz o fez duvidar de suas próprias zombarias iniciais. Quando as luzes iluminaram a cena, criando longas sombras sobre os campos, Miguel continuava seu trabalho. Gotas de suor corriam por sua testa, enquanto ele seguia um intrincado caminho de cabos e conexões que ninguém mais havia explorado com tanto detalhe. Da estrada que margeava os campos, veio o som de uma mobilete. Carmen Matos apareceu com uma marmita na mão e preocupação no rosto. Ela ainda vestia o avental do bar da Roseira onde trabalhava. Miguel, está na hora de jantar e fazer o dever de casa, chamou ela, parando ao lado de seu Chico. O que está acontecendo aqui? Seu filho está tentando salvar a colheita, respondeu o ancião com um sorriso enigmático, e acho que ele pode conseguir. Carmen olhou com espanto como seu pequeno filho, aquele menino quieto que sempre estava desmontando coisas em casa, trabalhava com autoridade sobre uma máquina que custava mais do que tudo que ela ganharia em 10 anos. Você tem certeza do que está fazendo, querido? Perguntou ela com a voz trêmula. Miguel levantou a vista e, pela primeira vez em horas, sorriu. Sim, mãe, é como o ventilador que consertei no verão passado, só que maior. A simplicidade de sua resposta provocou risos nervosos entre os presentes. Mas ninguém foi embora. Algo na maneira como o menino trabalhava, na seriedade de seu rosto manchado de graxa, os mantinha ali, contemplando a possibilidade de que talvez, apenas talvez, estivessem testemunhando algo extraordinário. Miguel cresceu com o zumbido constante de motores e a bondade áspera da terra. Sua mãe, Carmen Matos, trabalhava em turnos exaustivos no Bar da Roseira, o único estabelecimento da vila onde os agricultores se reuniam no final do dia. Seu pai havia desaparecido antes que Miguel pudesse dar seus primeiros passos. Na maioria das noites, eram apenas Carmen, Miguel e um rádio velho que tocava sertanejo e moda de viola enquanto ela preparava o arroz com feijão. Seu Chico, um velho amigo da família e técnico agrícola aposentado, havia acolhido Miguel sob sua proteção quando viu o menino desmontar uma roçadeira aos 6 anos apenas para ouvir seu coração. Ele notou como Miguel não apenas consertava as coisas, mas as ouvia. A vila via Miguel como mais um menino pobre com óleo debaixo das unhas. Ele era tímido, muitas vezes quieto entre as pessoas, mas em seu íntimo via as máquinas como quebra-cabeças esperando para falar. Uma vez na escola, a professora havia perguntado o que ele queria ser. Mecânico, disse Miguel. A classe riu. Agora, na beira empoeirada da fazenda, com a gigantesca colheitadeira se recusando a rugir, as risadas ainda ecoavam em sua mente. Mas também ecoavam as palavras de seu Chico. Suas mãos sabem o que seu coração ainda não consegue expressar. O coração de Miguel batia forte enquanto ele subia na cabine, seus dedos roçando os controles empoeirados, cabos e parafusos. Ele não precisava da fé dos outros. Precisava de uma oportunidade para ouvir. A noite havia caído completamente sobre os campos de Vila das Colinas. As estrelas brilhavam com intensidade no céu do interior, longe da poluição luminosa das grandes cidades. Ao redor da colheitadeira Class, várias lâmpadas portáteis criavam um estranho círculo de luz, como uma ilha no meio de um mar de escuridão. Carmen havia se sentado em uma caixa de ferramentas ao lado de seu Chico. Ela havia trazido uma garrafa térmica com café quente e pães com mortadela para todos. Até Antônio, o capataz, aceitou um com um resmungo de agradecimento. Ele sempre foi assim? Perguntou Antônio, em voz baixa a Carmen, apontando com o queixo para Miguel, que trabalhava metodicamente sob o painel principal da colheitadeira. Carmen sorriu com uma mistura de orgulho e perplexidade. Desde que era bem pequeno, aos 4 anos, ele já tinha desmontado o relógio de parede da minha avó. O pior é que depois ele montou de novo e funcionava melhor do que antes. Antônio assentiu, mastigando pensativamente seu pão. Meu pai dizia que há pessoas que nascem com um dom, que não se pode ensinar nem aprender. O garoto tem mágica nas mãos, interveio seu Chico tomando um gole de seu café. Eu soube no dia em que o vi consertar meu velho trator Valmet, aquele que todos davam por perdido.
Ele tinha 7 anos e nem conseguia levantar a chave inglesa grande. Sob a colheitadeira, Miguel estava em seu próprio mundo. Suas pequenas mãos se moviam com precisão entre cabos e conexões. Para ele, cada máquina tinha uma espécie de linguagem própria, uma forma de se comunicar através de vibrações, sons e resistências. Como vai isso aí, Miguel? A voz de Lúcia, a filha adolescente de Antônio, quebrou sua concentração. A garota, 2 anos mais velha que Miguel, havia se aproximado sorrateiramente e agora se agachava para olhar sob a máquina. Acho que estou perto, respondeu Miguel, sem levantar a vista da placa de circuito que examinava. Na escola dizem que você é estranho, comentou Lúcia sem malícia, simplesmente constatando um fato. Que você está sempre sozinho no recreio, desmontando coisas. Miguel deu de ombros. Eu gosto do silêncio. É mais fácil escutar. Escutar o quê? Tudo. Miguel finalmente a olhou. Seus olhos, intensificados pela luz da lanterna de cabeça que usava, pareciam mais velhos que seus 10 anos. Os motores têm ritmo como música. Quando algo está errado, a canção muda. Lúcia considerou por um momento. Isso é diferente, mas legal. Um grito do outro lado da colheitadeira interrompeu a conversa deles. Matos! Você tem ideia do que está fazendo ou só está brincando? Era Tiago, o mecânico-chefe, que acabara de chegar em sua caminhonete da cidade vizinha onde morava. Miguel saiu de debaixo da máquina, manchado de graxa e com o cabelo colado na testa pelo suor. Estou verificando o sistema de controle eletrônico, respondeu com uma calma que contrastava com a agitação do homem. Esses sistemas são delicados e caros, não são brinquedos para crianças. Tiago se virou para Antônio. Você está louco deixando um moleque manipular o coração de uma máquina de 1,5 milhão de reais? Nenhum dos seus mecânicos encontrou o problema em 2 dias, respondeu Antônio, surpreendendo a todos com sua defesa de Miguel. O garoto pelo menos tem uma teoria. Que teoria? Disparou Tiago cruzando os braços. Miguel limpou as mãos em um pano e falou com voz clara, sem se intimidar. Acho que é o sensor de temperatura do sistema hidráulico. Não está totalmente quebrado, mas está enviando leituras erradas que fazem o computador central desligar o motor como medida de segurança. Um silêncio absoluto caiu sobre o grupo. Até os grilos pareceram se calar para ouvir. Tiago semicerrava os olhos. Isso é improvável. Teríamos detectado uma falha assim nos diagnósticos preliminares. Não se a falha for intermitente, interveio seu Chico, levantando-se com um gemido. E se a vibração do motor em plena potência é o que provoca a leitura errada, você nunca detectaria com a máquina desligada. Tiago olhou do velho para o menino, claramente dividido entre seu orgulho profissional e a lógica do argumento. Deixe-me ver, cedeu finalmente, aproximando-se de Miguel. Durante a hora seguinte, o menino e o mecânico trabalharam juntos sob o olhar atento dos presentes. A tensão inicial deu lugar gradualmente a um respeito relutante por parte de Tiago, que começou a tratar Miguel como um aprendiz em vez de um intruso. Se você estiver certo sobre isso, murmurou Tiago, enquanto ambos examinavam a unidade de controle, então teremos que ajustar todo o sistema de monitoramento. Ou apenas substituir o sensor defeituoso, sugeriu Miguel. O resto do sistema funciona bem. Esses sensores custam quase 5 mil reais, objetou Tiago. Poderíamos calibrar o atual. Miguel hesitou um momento antes de continuar. Meu avô tinha um velho truque para estabilizar sensores com leituras erráticas. Tiago levantou uma sobrancelha. Seu avô era mecânico? Não, sorriu Miguel pela primeira vez em horas. Ele era relojoeiro em Ribeirão Preto. Dizia que relógios e máquinas são iguais. Ambos têm pulso. À meia-noite, o grupo ao redor da colheitadeira havia crescido. A notícia de que o pequeno Miguel Matos estava tentando consertar a máquina se espalhou pela vila, como fogo em palha seca. Alguns vieram por curiosidade, outros por ceticismo e alguns poucos, principalmente idosos que se lembravam de como era o mundo antes que os técnicos especializados substituíssem os faz-tudo locais, com esperança genuína. Carmen olhava para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele deveria estar na cama, sussurrou para seu Chico.
Amanhã ele tem aula. Alguns aprendizados não acontecem na sala de aula, respondeu o velho com sabedoria. Esta noite, ele está recebendo uma educação que nenhum livro pode dar. Miguel e Tiago emergiram finalmente das entranhas da colheitadeira, ambos exaustos, mas com um brilho de cumplicidade nos olhos. Temos uma teoria, anunciou Tiago, surpreendendo a todos ao incluir Miguel no pronome. Há um plano para testá-la amanhã ao amanhecer. Por que não agora, né? Perguntou Antônio, impaciente. Porque precisamos fabricar uma peça de suporte que não temos, explicou Tiago, e o garoto precisa descansar. Miguel quis protestar, mas um bocejo involuntário traiu seu esgotamento. Carmen se aproximou e passou um braço por seus ombros. Amanhã será outro dia, disse ela com firmeza maternal. Agora para casa. Enquanto se afastavam em direção à sua pequena casa na beira da vila, Miguel olhou para trás uma última vez. A colheitadeira, banhada pela luz das lâmpadas, parecia um animal adormecido, esperando para despertar. Vou consertá-la, mãe, murmurou. Sei que consigo. Carmen apertou seu ombro. Eu sei, querido. Eu sei. Ao amanhecer, Miguel já havia removido 3 painéis e rastreado cabos através do console da colheitadeira. O suor se acumulava na base de seu pescoço. O ar cheirava a ozônio, metal e poeira. Cada cabo parecia estar em ordem. Cada fusível parecia intacto. Antônio zombava da cerca, com os braços cruzados. Você já perdeu um dia inteiro. Talvez devesse tentar consertar sua marmita. As mãos de Miguel tremiam ligeiramente. Ele havia verificado as linhas de combustível, limpado os sensores e até verificado o relé de ignição. Nada. Um pânico suave crescia em seu peito. E se ele não conseguisse resolver isso? E se eles tivessem razão? Atrás dele, seu Chico observava em silêncio, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite doce. Às vezes, não é o que está quebrado, mas o que está quase quebrado. Miguel assentiu, mas não conseguiu sorrir. A colheita se estragaria se não começassem logo. Sua mãe não podia se permitir mais um mês de aluguel atrasado. Então, enquanto alcançava debaixo do chassi, algo chamou sua atenção. Uma mancha de fluido em um lugar onde não deveria estar. Pequena demais para acionar o sistema. Deslocada demais para ser normal. Não era a resposta ainda, mas era algo. Ele se levantou lentamente, sacudiu as calças e sussurrou. Ela está se escondendo de nós. Antônio não o ouviu, mas seu Chico sim, e seus olhos se iluminaram. O sol da manhã banhava os campos de Vila das Colinas com uma luz dourada que fazia o trigo maduro brilhar como um tesouro. Os agricultores haviam se reunido cedo, formando um semicírculo expectante ao redor da colheitadeira. A notícia de que o pequeno Miguel Matos havia passado a noite trabalhando na avaria correu como pólvora, atraindo até mesmo vizinhos das vilas próximas. Que espetáculo! Comentou Dona Pilar, a padeira, enquanto distribuía pãezinhos recém-assados entre os presentes. A vila inteira de olho num garoto. Como se ele fosse fazer um milagre. Os milagres às vezes vêm de onde menos se espera, respondeu o pároco Padre Mateus, aceitando agradecido um pãozinho quente. Miguel, alheio aos comentários, trabalhava metodicamente ao lado de Tiago. Ambos haviam chegado ao amanhecer, carregando uma peça metálica que haviam improvisado na oficina durante as primeiras horas da manhã. Carmen os acompanhara, com olheiras evidentes, mas decidida a apoiar seu filho. — O que é isso? Perguntou Antônio, apontando para a peça de metal que Miguel segurava com cuidado. Um suporte estabilizador, explicou Tiago. A ideia do garoto é que podemos isolar as vibrações que estão afetando o sensor. Se ele estiver certo, isso deve funcionar. Antônio assentiu, seu ceticismo habitual temperado por uma crescente curiosidade. E se não funcionar? Então estaremos na estaca zero, respondeu Tiago, dando de ombros. Mas vale a pena tentar. Durante a hora seguinte, Miguel e Tiago trabalharam em silêncio, instalando o suporte improvisado na delicada estrutura do sistema hidráulico. Suas mãos se moviam com precisão clínica, cada movimento calculado para não danificar os componentes circundantes. O silêncio era tão profundo que o som metálico de uma ferramenta caindo provocou um sobressalto coletivo. Miguel pegou a chave do chão, respirou fundo
e continuou seu trabalho. Quase pronto, murmurou. Mais para si mesmo do que para os espectadores. Finalmente, Miguel emergiu de debaixo da colheitadeira, seu rosto manchado de graxa, mas iluminado por uma determinação tranquila. Tiago o seguiu, assentindo com aprovação. É a hora da verdade, anunciou Tiago, olhando para Miguel. Quer fazer as honras? Miguel olhou para sua mãe, que lhe devolveu um sorriso de encorajamento. Seu Chico piscou para ele de sua posição ao lado de Carmen. Com um nó no estômago, Miguel subiu na cabine da enorme máquina. Os controles pareciam enormes sob suas pequenas mãos. Ele respirou profundamente, repassando mentalmente cada passo. Ele ligou o sistema elétrico primeiro, observando os indicadores ganharem vida no painel de controle. Até agora tudo normal. Vamos lá, garoto, não temos o dia todo, gritou alguém da multidão. Miguel ignorou a interrupção. Seus dedos se moveram metodicamente sobre os interruptores, preparando o sistema para a partida. Finalmente, ele girou a chave de ignição. O motor tossiu uma vez, 2 vezes, um rugido parcial que prometia vida e depois silêncio. Um murmúrio de decepção percorreu a multidão. Miguel franziu a testa, confuso. Segundo seus cálculos, deveria ter funcionado. Ele tentou a partida novamente, com o mesmo resultado. Eu sabia, bufou Antônio. Perdemos um dia inteiro com essa besteira. Miguel desceu da cabine, o peso do fracasso visível em seus ombros caídos. Tiago revisava freneticamente os diagnósticos em um tablet conectado à colheitadeira. Eu não entendo, murmurou o mecânico. Os valores parecem corretos agora. O sensor está lendo normalmente. Talvez haja algo mais, sugeriu Miguel, mas sua voz carecia de sua confiança habitual. As pessoas começaram a se dispersar, algumas balançando a cabeça, outras olhando com simpatia para o pequeno Miguel. Carmen se aproximou de seu filho e passou um braço por seus ombros. Você tentou, querido. Ninguém pode te pedir mais. Mas Miguel se afastou suavemente. Não, mãe, eu sei que posso consertar, eu só preciso pensar. Ele se afastou alguns passos, fechando os olhos como se tentasse ouvir algo distante. Os adultos trocaram olhares, alguns com compaixão, outros com impaciência. Antônio, chamou Rodrigo, um dos agricultores mais velhos da vila. Deveríamos começar a considerar outras opções. Há uma empresa em Piracicaba que poderia nos enviar uma colheitadeira substituta, embora vá nos custar os olhos da cara. Antônio assentiu com gravidade. Vou ligar esta tarde se não houver avanços. A manhã avançava implacável, o sol subindo no céu e aumentando o calor. A maioria dos espectadores havia ido para seus afazeres, deixando apenas os mais interessados: Carmen, seu Chico, Tiago, Antônio e alguns agricultores, cuja colheita dependia diretamente da máquina avariada. Miguel havia se sentado à sombra de uma oliveira próxima, com o olhar fixo na colheitadeira, como se tentasse resolver um enigma invisível. Seu Chico se aproximou mancando e sentou-se ao lado dele, seus ossos velhos protestando com um estalo. O que ela te diz? Perguntou o ancião. Miguel olhou para ele confuso. O quê? A máquina. O que ela está te dizendo? Porque você a escuta, não é? Miguel suspirou. Ela diz que algo não se encaixa. O suporte funcionou. O sensor agora lê corretamente, mas há algo mais. Como quando você tem uma pedrinha no sapato. Pequena, mas irritante. Seu Chico assentiu, como se a resposta fizesse todo o sentido. As máquinas são como as pessoas, Miguelzinho. Às vezes mentem sem querer. Mentem? Claro. Elas te mostram um problema aqui. O velho apontou para o joelho. Quando na verdade a dor vem do quadril. O corpo, ou a máquina, tenta compensar, se adaptar. Mas o problema real está escondido. Os olhos de Miguel se abriram com súbita compreensão. Compensação. Ele se levantou de um salto. Seu Chico, você é um gênio. Ele correu em direção à colheitadeira, onde Tiago ainda revisava códigos de erro. Tiago, e se o sistema estiver compensando? E se houver outro sensor enviando leituras falsas e o sistema estiver tentando corrigi-las? O mecânico olhou para ele com surpresa. Isso poderia explicar por que os diagnósticos não mostram erros críticos.
O sistema pensa que está funcionando corretamente ao compensar. Com energia renovada, ambos se lançaram novamente ao trabalho. Desta vez, não se limitaram a revisar o sensor problemático, mas começaram a examinar todo o sistema de controle como uma rede interconectada. Antônio, que se preparava para sair para fazer algumas ligações, parou ao ver a mudança. Que bicho mordeu eles agora? O bicho da inspiração, respondeu seu Chico com um sorriso. O mais raro e valioso de todos. Após uma hora de trabalho intenso, durante a qual Miguel e Tiago mal trocaram palavras, funcionando como uma equipe perfeitamente sincronizada, ambos emergiram com expressões de esperança cautelosa. Acreditamos que encontramos, anunciou Tiago, limpando as mãos em um pano. O sensor de pressão do combustível está enviando leituras errôneas, mas dentro da faixa aceitável. O sistema as aceita, mas depois não consegue manter a pressão adequada durante a partida. E o que isso significa em português claro? Perguntou Antônio. Significa, interveio Miguel, que é como se alguém tentasse andar com um sapato muito pequeno. Consegue calçar, mas não consegue andar direito. Antônio olhou para o menino, depois para o mecânico. Vocês podem consertar? Já consertamos, respondeu Tiago. Ou assim acreditamos. A tensão era palpável enquanto Miguel subia novamente na cabine. Carmen mordia o lábio. Seu Chico apertava sua bengala com força e até Antônio parecia prender a respiração. Miguel fechou os olhos por um momento, como se pedisse permissão silenciosa à máquina. Então, com movimentos seguros, ativou os sistemas e girou a chave. O motor tossiu, resmungou e ficou em silêncio. Um silêncio devastador caiu sobre o grupo. Miguel, com o rosto pálido, tentou novamente. Mesmo resultado. Sinto muito, garoto, murmurou Antônio, afastando-se para fazer suas ligações. Miguel desceu da cabine, lágrimas de frustração surgindo em seus olhos. Ele tinha tanta certeza. Tiago parecia igualmente abatido, revisando freneticamente suas anotações. Eu não entendo, repetia o mecânico. Deveria funcionar. Miguel se afastou alguns passos, precisando de espaço para processar seu fracasso. Seu olhar vagou pelo chão empoeirado, e então ele viu uma pequena poça de combustível, quase imperceptível, sob a parte traseira da colheitadeira. Tiago, chamou com a voz trêmula. Olha isso. O mecânico se aproximou e seguiu o olhar de Miguel. Meu Deus, sussurrou. Um vazamento na linha de retorno. Tão pequeno que não afeta a pressão em repouso, mas quando o motor tenta dar a partida, a pressão cai, completou Miguel, a esperança renascendo em sua voz. Os dois trocaram um olhar de entendimento. Não era um sensor. Não era um erro eletrônico. Era algo tão simples e ao mesmo tempo tão esquivo como uma minúscula fissura em uma linha de combustível. Antônio! Gritou Tiago. Vem aqui! Acho que o garoto encontrou. Naquela noite, Miguel não voltou para casa. Sob uma lâmpada piscante na oficina, ele mergulhou em manuais antigos e esquemas impressos décadas atrás. Seus dedos, cobertos de grafite e óleo, percorriam diagramas desbotados. Ele ouvia gravações de áudio que seu Chico havia feito anos antes sobre rotinas de diagnóstico para maquinário agrícola. Por volta das 3 da manhã, Carmen chegou com um sanduíche e um cobertor. Você precisa descansar, querido. Miguel balançou a cabeça, com os olhos vidrados, mas vivos. Acho que é a válvula reguladora secundária. Não está quebrada, só está interpretando mal a pressão. Carmen não entendia as palavras, mas entendia seu filho. Ela beijou sua testa. Então, encontre a verdade, meu pequeno gênio. A oficina dos Viana havia adquirido um ar quase místico na penumbra da noite. As sombras das ferramentas projetadas nas paredes pareciam figuras de um teatro ancestral, e o silêncio só era interrompido pelo ocasional ruído das páginas que Miguel virava com delicadeza. O cheiro de óleo de motor, de metal e dos velhos manuais empoeirados criava uma atmosfera que, longe de ser opressiva, embalava o menino em sua concentração. Seu Chico roncava suavemente em uma cadeira bamba. Ele se recusara a ir embora, argumentando que gênios precisam de um guardião. Carmen havia se aninhado em um canto sobre alguns sacos de estopa,
vencida pelo cansaço depois de seu turno duplo no bar. Miguel trabalhava alheio a tudo, imerso em um estado quase de transe. Suas pequenas mãos se moviam com precisão sobre os diagramas, comparando esquemas, traçando circuitos com um lápis mordiscado. De vez em quando, ele se levantava para examinar uma peça recuperada da colheitadeira, girando-a sob a luz, como se esperasse que ela lhe revelasse seus segredos. As máquinas são honestas, seu Chico lhe dissera uma vez. Elas não mentem nem escondem. Se algo não funciona, sempre há uma razão física. Só é preciso encontrá-la. No silêncio da noite, Miguel finalmente entendeu completamente essas palavras. Não era apenas um vazamento de combustível que parava a colheitadeira. Era uma cadeia de pequenas imperfeições, cada uma insignificante por si só, mas letais em sua combinação. O pequeno vazamento na linha de retorno de combustível causava uma queda de pressão durante a partida. Isso, por si só, não deveria parar a máquina. Mas combinado com o sensor de temperatura que vibrava incorretamente e um filtro parcialmente obstruído que ninguém havia verificado, criava uma tempestade perfeita de falhas. É como uma doença com vários sintomas, murmurou Miguel para si mesmo, desenhando um esquema simplificado em uma folha de caderno. Todos os mecânicos estavam tratando cada sintoma separadamente, mas é preciso entender o corpo completo. Tiago chegou pouco antes do amanhecer, com olheiras profundas e uma garrafa de café. Ele se surpreendeu ao encontrar Miguel ainda acordado, cercado de papéis e peças. "Garoto, você não dormiu nada?" perguntou, passando-lhe um copo de plástico com café com leite. Miguel balançou a cabeça, aceitando agradecido a bebida. "Não consegui." Tinha que entender tudo. Tiago sentou-se à sua frente, esticando as pernas cansadas. E então, descobriu algo novo. Os olhos do menino brilharam com uma intensidade que surpreendeu o mecânico. "Eu entendi tudo, Tiago. Não é uma coisa. São 3 problemas que se alimentam mutuamente." Com uma clareza surpreendente para alguém de sua idade, Miguel explicou sua teoria. O vazamento minúsculo na linha de retorno causava uma queda de pressão momentânea durante a partida. O sensor de temperatura, com seu suporte rachado, enviava leituras erradas quando a vibração da partida o sacudia, e o filtro secundário de combustível, parcialmente obstruído após anos de uso, não permitia o fluxo adequado durante aquele momento crítico. Cada problema, separadamente, não seria suficiente para parar a máquina, concluiu Miguel. Mas juntos, eles enganam o computador central, fazendo-o acreditar que há uma falha catastrófica iminente. Tiago ouvia com a boca ligeiramente aberta, espantado não apenas com a teoria, mas com a forma como o menino a explicava. Ele não falava como uma criança repetindo algo aprendido de cor, mas como um engenheiro experiente que compreende profundamente os sistemas. "É brilhante", admitiu finalmente Tiago, passando a mão pelo cabelo emaranhado. "E o mais incrível é que pode ser verdade. Explicaria por que os diagnósticos computadorizados não mostram erros claros. É como quando você tem um pouco de febre, sua garganta dói um pouco e você está um pouco cansado", explicou Miguel. "Separadamente não são nada grave. Juntos significam que você está ficando doente." Carmen havia acordado e ouvia em silêncio, com uma mistura de orgulho e espanto. Este menino, seu filho, que mal conseguia alcançar as prateleiras altas da cozinha sem um banquinho, estava falando com a autoridade de um especialista. "Temos que testar", disse Tiago, levantando-se com energia renovada. "Agora mesmo." Seu Chico, que fingira dormir enquanto ouvia toda a conversa, abriu um olho. "E se ele estiver certo? Se consertar a colheitadeira?" Tiago olhou para o velho e depois para o menino. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto cansado. "Então acho que terei que procurar um aprendiz." Miguel corou, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele se levantou, recolhendo seus esquemas e anotações. "Precisaremos selar o vazamento, estabilizar permanentemente o sensor e substituir o filtro." "E faremos isso", assentiu Tiago. "Mas primeiro coma esse sanduíche que sua mãe te trouxe. Não se pode salvar a colheita com o estômago vazio." O amanhecer encontrou Miguel, Tiago, seu Chico e Carmen caminhando em direção aos campos onde a colheitadeira aguardava.
O menino levava suas anotações cuidadosamente dobradas no bolso de trás da calça. Seu rosto mostrava sinais evidentes de cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Os primeiros agricultores já estavam se reunindo, atraídos pela notícia de que haveria uma nova tentativa. Antônio os esperava ao lado da máquina, com o semblante grave de quem passou a noite considerando alternativas caras. "E então?" perguntou quando chegaram. "Última chance?" Tiago assentiu. "Última chance, mas desta vez acho que vamos conseguir." Antônio olhou para Miguel, notando seus olhos avermelhados e sua expressão exausta. Pela primeira vez, seu rosto se suavizou. "Você trabalhou a noite toda, hein, garoto?" Miguel assentiu, cansado demais para falar. "Bem", disse Antônio com um suspiro, "acho que isso merece uma última tentativa." Enquanto o sol subia lentamente sobre os campos, banhando o trigo com luz dourada, Miguel, Tiago e seu Chico trabalhavam metodicamente na colheitadeira. Cada um sabia exatamente o que fazer, como uma orquestra perfeitamente afinada. Miguel voltou à colheitadeira com uma lanterna presa entre os dentes. Debaixo do sistema hidráulico quase oculto, encontrou o que procurava: uma fissura capilar no suporte do sensor de temperatura. A fissura causava vibração suficiente para alterar todo o ciclo de feedback, fazendo o motor desligar em autodefesa. Era genial pela sua invisibilidade. Ao amanhecer, ele se levantou em silêncio, olhando para a máquina que agora entendia. Hoje, ele a traria de volta à vida. A vila inteira se reuniu enquanto Miguel subia na colheitadeira. O calor já vibrava sobre o solo. Antônio se apoiava em sua caminhonete, braços cruzados, lábios apertados. "É melhor não estragar mais, garoto." Miguel não disse nada. Ele trabalhava. Cada movimento era deliberado. Ajustou o suporte rachado, estabilizou o sensor com uma braçadeira improvisada de uma velha caixa de ferramentas, recalibrou o sistema de feedback do motor e, finalmente, respirou fundo antes de girar a chave de ignição. Um momento de quietude. Então, com um rugido baixo, o motor ganhou vida, sacudindo o chão como um trovão. As correias giravam, as luzes piscavam, o sistema hidráulico sibilava. Tudo funcionava. Uma aclamação explodiu. Os peões aplaudiam. Seu Chico ria, com lágrimas nos olhos. Antônio permaneceu atônito. "Como diabo? Como você encontrou isso?" Miguel desceu, limpando o suor da testa. "Eu a escutei." A notícia se espalhou. Ao meio-dia, 3 fazendas vizinhas haviam ligado para perguntar se o menino gênio poderia dar uma passada por lá. Antônio, humilhado, ofereceu um emprego a Miguel. Seu Chico deu um tapinha orgulhoso em suas costas. Até Carmen chegou para ver o milagre. A colheita começou naquela mesma tarde, salvando bem a tempo as ondas douradas de trigo. O rugido do motor ressoava pelos campos, como um canto de vitória. Da cabine, Miguel observava maravilhado como a enorme máquina devorava as fileiras de trigo, transformando-as em uma cascata dourada que enchia o depósito de grãos. Ao seu lado, Tiago manejava os controles com mãos experientes, mas seu olhar continuava se desviando para o menino, como se ainda não pudesse acreditar no que haviam conquistado juntos. "Como é ser o herói do dia?" perguntou o mecânico, elevando a voz sobre o barulho do motor. Miguel deu de ombros, ainda impressionado com a cena. "Não sou um herói. Só escutei o que a máquina tentava nos dizer." A vila inteira parecia ter se mudado para os campos. As crianças corriam ao lado da colheitadeira, apontando para Miguel na cabine como se ele fosse uma celebridade. As mulheres haviam organizado um piquenique improvisado à sombra das oliveiras, preparando tortas, salgados e jarras de limonada fresca. Os homens discutiam animadamente, alguns ainda céticos, outros já mitificando as façanhas do pequeno Miguel. Carmen não conseguia conter as lágrimas enquanto observava seu filho no alto da colheitadeira. Dona Pilar, a padeira, passou-lhe um lenço. "Você deveria estar orgulhosa, Carmen. Esse seu menino tem algo especial." "Ele sempre teve", respondeu Carmen, enxugando os olhos. "Mas ninguém mais via. Nem mesmo eu, às vezes." Seu Chico se aproximou mancando, apoiando-se pesadamente em sua bengala. "Eu te disse há anos, não disse? Quando ele consertou o meu velho relógio. Eu disse,
Esse menino tem mãos de ouro, e você me disse que isso não enche a barriga. Carmen sorriu por entre as lágrimas, e eu tinha razão na época. Quem diria que consertar velharias poderia salvar uma vila inteira? A colheitadeira completou a primeira volta do campo, deixando para trás um rastro de restolho perfeitamente cortado. Antônio, que supervisionava a operação de sua caminhonete, levantou o polegar em sinal de aprovação. Seu rosto, normalmente severo, exibia um sorriso de alívio. Quando a máquina parou para esvaziar seu primeiro depósito cheio de grãos em um caminhão, Miguel e Tiago desceram por um momento. Imediatamente foram cercados por agricultores que queriam apertar a mão do menino, dar tapinhas em suas costas, bagunçar seu cabelo. Miguel, sobrecarregado por tanta atenção, procurava com o olhar por sua mãe. Lúcia, a filha de Antônio, abriu caminho entre a multidão com 2 copos de limonada. Meu pai diz que vocês são uns gênios, comentou, entregando os copos a Miguel e Tiago, e ele nunca diz isso de ninguém. Miguel bebeu agradecido, o líquido doce acalmando sua garganta seca. Seu pai achava que eu só estava brincando. Bem, agora ele pensa diferente, respondeu Lúcia com um sorriso. Ele ligou para o meu tio Henrique em Ribeirão Preto. Ele está com problemas no trator há semanas. Quer saber se você poderia dar uma olhada. Tiago assobiou baixo. Henrique Viana, o das 500 hectares ao norte? Aquele homem poderia comprar 3 tratores novos sem piscar, mas ele prefere que Miguel conserte o dele, completou Lúcia com orgulho, como se parte do mérito fosse dela por conhecer o menino. A notícia do milagre mecânico se espalhava como fogo em capim seco. Antes que a colheitadeira tivesse completado metade do campo, vários carros e caminhonetes haviam parado na estrada adjacente. Agricultores de vilas vizinhas, alguns com seus próprios mecânicos, vinham ver com seus próprios olhos o menino prodígio e a máquina ressuscitada. Entre eles, chamando a atenção por seu carro preto reluzente, chegou o Dr. Emílio Torres, proprietário da maior empresa agrícola da província. Um homem corpulento com um chapéu de aba larga e um charuto apagado entre os dentes, o Dr. Emílio era conhecido tanto por sua riqueza quanto por seu olho aguçado para o talento. "Onde está o menino mecânico?" perguntou com voz retumbante, recusando ofertas de bebida e comida com um gesto impaciente. Antônio se aproximou rapidamente, tirando o boné em sinal de respeito. "Doutor Emílio, que surpresa! O garoto está ali, na colheitadeira." O homem observou a cena por alguns momentos, seus olhos semicerrados contra o sol. "Você está me dizendo que um moleque de 10 anos consertou essa besta quando seus mecânicos profissionais desistiram?" Antônio assentiu, desconfortável, mas orgulhoso ao mesmo tempo. "Ele é especial, Dr. Emílio. Nunca vi nada igual. Encontrou problemas que nem sabíamos que existiam." "Quero falar com ele", declarou o Dr. Emílio, avançando em direção à colheitadeira sem esperar resposta. A essa altura, Miguel havia subido novamente na cabine com Tiago. A máquina rugia novamente, devorando outra fileira de trigo. O Dr. Emílio esperou pacientemente junto ao limite do campo, observando com olho crítico o funcionamento da colheitadeira. "Funciona perfeitamente", comentou a Antônio, que se posicionara respeitosamente a seu lado. Nem um solavanco, nem uma hesitação. Como nova. Quando a colheitadeira completou outra volta e parou brevemente, o Dr. Emílio fez um sinal. Antônio correu para transmitir a mensagem a Tiago, que ajudou Miguel a descer. O menino, exausto e coberto de poeira, aproximou-se timidamente do homem imponente. "Então você é o famoso Miguel", disse o Dr. Emílio, estudando-o da cabeça aos pés. "Sabe quem eu sou?" Miguel balançou a cabeça. "Eu sou o homem que possui mais maquinário agrícola em 100 quilômetros ao redor. E também sou o homem que não consegue encontrar bons mecânicos, mesmo pagando o dobro de qualquer um." Carmen se aproximara protetoramente, posicionando-se ao lado de seu filho. O Dr. Emílio olhou para ela e depois voltou sua atenção para Miguel. "Tenho uma proposta para você, garoto. Na minha empresa temos um programa de aprendizes. Normalmente esperamos que terminem a escola, mas eu poderia abrir uma exceção. Você poderia trabalhar nos verões e alguns fins de semana durante o ano letivo. Aprenderia com os melhores. Teria acesso a ferramentas e equipamentos que nem sonhou."
Um murmúrio percorreu a multidão que se reunira ao redor. Carmen olhou para o Dr. Emílio com incredulidade. Ele é só uma criança, disse finalmente. Nem terminou o ensino fundamental. Gênios não esperam, senhora, respondeu o Dr. Emílio. E acredite, seu filho tem algo que não se pode ensinar. O que ele faz por instinto, outros não conseguem com 20 anos de experiência. Miguel, sobrecarregado, olhou para sua mãe, depois para seu Chico e finalmente para Tiago. O mecânico piscou para ele, dando-lhe coragem. Eu gostaria de continuar aprendendo, disse Miguel finalmente com voz baixa, mas clara. Mas também quero ir à escola e ajudar minha mãe. O Dr. Emílio soltou uma gargalhada. Um negociador, eu gosto disso. Claro que você irá à escola, garoto. Mais que isso, vou me certificar de que você vá para a melhor escola técnica quando chegar a hora. Quanto à sua mãe, ele olhou para Carmen com respeito. Tenho certeza de que podemos encontrar um cargo mais confortável para ela do que servir bebidas, se ela estiver interessada. A colheita continuou até o entardecer, com a colheitadeira funcionando à perfeição. Quando o sol começou a se pôr atrás das colinas distantes, tingindo os campos remanescentes de um dourado intenso, Miguel observava de uma pequena colina o fruto de seu trabalho. Tiago se aproximou, limpando as mãos com um pano. Amanhã terminamos. Graças a você, a colheita está salva. Miguel sorriu, o cansaço finalmente pesando em seu pequeno corpo. Obrigado por confiar em mim. Foi você quem nos ensinou algo a todos nós, respondeu Tiago, passando um braço por seus ombros. Às vezes é preciso escutar mais e falar menos. Semanas depois, Miguel tinha uma pequena placa sobre seu novo canto na oficina. Diagnósticos Matos. Os agricultores agora paravam apenas para pedir suas opiniões. O dinheiro não era abundante, mas era suficiente. Carmen já não trabalhava em turnos noturnos. Seu Chico havia construído para ele uma nova bancada de trabalho. Uma tarde, Miguel estava sentado na varanda com Carmen, contemplando o pôr do sol. Ela lhe entregou uma xícara de chocolate quente. Agora falam de você, sabe? Não fiz por isso, respondeu Miguel tomando um gole. Eu só sabia que tinha que tentar. Ela sorriu. Tentar com o coração, isso é raro. Ele olhou para suas mãos, ainda manchadas de graxa, e sorriu suavemente. Todos pensavam que eu era só uma criança, mas as máquinas não se importam com a idade. Elas só precisam de alguém que as escute. Enquanto o sol se punha atrás dos campos de trigo que ele ajudou a salvar, Miguel sussurrou a lição em que agora acreditava com todo o seu coração. A grandeza não grita. Às vezes, ela sussurra através de um fio partido e um menino disposto a escutar. O outono havia chegado à Vila das Colinas, pintando os campos com tons de cobre e dourado. As tardes encurtavam e um frescor agradável substituía o calor abrasador do verão. Na pequena oficina anexa à oficina Viana em Filhos, agora transformada no espaço de trabalho pessoal de Miguel, um fogão a lenha mantinha o ambiente quente e acolhedor. A placa Diagnósticos Matos, pintada com esmero por Lúcia, que havia descoberto um talento inesperado para letras ornamentadas, presidia a entrada. Abaixo, em letras menores, lia-se: Se tem uma voz, nós podemos ouvi-la. Miguel se inclinava sobre o motor de um velho Fusca, propriedade da dona Assunção, a professora aposentada. Suas mãos, que pareciam ter crescido nas últimas semanas, moviam-se com precisão entre as peças. Ao seu lado, em um banquinho alto, Raul, seu colega de classe e agora aprendiz extra-oficial, observava com atenção. Me passa a chave 12, pediu Miguel sem levantar a vista. Raul procurou na caixa de ferramentas perfeitamente organizada. Tempos atrás, ele havia zombado de Miguel no pátio da escola. Agora considerava um privilégio poder ajudá-lo nas manhãs de sábado. Aqui está. Você acha que consegue consertar hoje? Dona Assunção disse que precisa dele para ir ver a irmã em Araraquara. Miguel assentiu, ajustando um parafuso com precisão. Só precisa de uma limpeza no carburador e ajustar a mistura. Estará pronto em 1 hora. A oficina havia se tornado um local de peregrinação para os vizinhos. Não só traziam maquinário agrícola ou veículos, mas também rádios estragados, liquidificadores que não funcionavam, até mesmo relógios antigos. Miguel raramente recusava um desafio,
embora cobrasse modestamente, mais interessado no quebra-cabeça mecânico do que no lucro. Carmen entrou na oficina, trazendo uma bandeja com sanduíches e suco de laranja. Ela vestia um uniforme novo, com o logotipo da Agrícola Torres bordado no bolso. O doutor Emílio havia cumprido sua promessa, oferecendo-lhe um cargo como responsável pela cantina em seus escritórios centrais. O salário era o dobro do que ela ganhava no bar, e os horários lhe permitiam estar em casa quando Miguel voltava da escola. Hora de descansar, mecânicos, anunciou, deixando a bandeja sobre um banco limpo. Não se pode pensar de estômago vazio. Miguel e Raul lavaram as mãos na pia do canto e se aproximaram com entusiasmo dos lanches. Carmen observou com satisfação como seu filho devorava o almoço. Ele havia engordado um pouco nas últimas semanas, e suas bochechas, antes afundadas pela preocupação constante, agora mostravam uma cor saudável. O doutor Emílio ligou esta manhã, comentou ela casualmente. Perguntou se você poderia passar na fazenda grande no domingo. Ele está com problemas em uma das novas semeadoras. Miguel assentiu, a boca cheia de pão e presunto. O Tiago disse que podemos ir juntos. Ele quer me ensinar como funcionam os novos sistemas de GPS. A diretora da Escola Técnica de Piracicaba também ligou, continuou Carmen, tentando manter um tom neutro, apesar de seu orgulho evidente. Eles querem te oferecer uma bolsa de estudos integral para quando você terminar o fundamental. Parece que o Dr. Emílio falou de você para eles. Miguel parou de mastigar, seus olhos se arregalando de surpresa. Uma bolsa? Para mim? Para você, meu filho. Dizem que tem um programa especial para estudantes com talentos excepcionais. Raul assobiou impressionado. Isso é incrível, Miguel. Piracicaba tem a melhor escola técnica da província. Miguel permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a notícia. Sua mente, tão rápida para diagnosticar problemas mecânicos, parecia desacelerar diante dessa nova perspectiva para seu futuro. Mas isso significa que eu teria que ir embora de Vila das Colinas, disse finalmente, sua voz baixa e preocupada. Carmen sentou-se ao seu lado, passando um braço por seus ombros. Não necessariamente. O Dr. Emílio mencionou que poderia nos fornecer um pequeno apartamento perto da escola. Eu poderia me transferir para os escritórios centrais lá, e você poderia voltar para cá nos fins de semana, se quisesse. Você faria isso por mim? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando de emoção contida. Eu faria qualquer coisa por você, querido, respondeu Carmen beijando sua testa. Além disso, acho que já é hora de pensarmos maior. Esta vila está ficando pequena para nós. A sineta da porta soou, interrompendo o momento. Seu Chico entrou mancando, seguido por Antônio, e surpreendentemente pelo pároco, Padre Mateus. Aqui está o nosso gênio, exclamou seu Chico, seu rosto enrugado e iluminado por um sorriso. Ocupado como sempre? Miguel se levantou para cumprimentar os recém-chegados. Estamos consertando o carro da dona Assunção. Bom, assentiu seu Chico, mas você terá que deixar isso para depois. Temos algo importante para discutir com você. Antônio limpou a garganta, visivelmente desconfortável com o papel de porta-voz. Veja, Miguel, a vila tem conversado. Desde que você consertou a colheitadeira, as coisas melhoraram para todos. A colheita foi uma das melhores em anos, e graças a você pudemos concluí-la a tempo. O que o Antônio está tentando dizer, interveio o Padre Mateus com um sorriso amável, é que o Conselho da Vila tomou uma decisão. Queremos estabelecer uma pequena fundação para bolsas de estudo, para jovens talentosos como você. Uma fundação em Vila das Colinas? Perguntou Carmen, surpresa. A primeira de seu tipo, confirmou o pároco. E gostaríamos de chamá-la de Fundação Miguel Matos para Jovens Talentos. Miguel ficou sem palavras, seu sanduíche esquecido na mão. Não é grande coisa para começar, continuou Antônio, mais relaxado agora. Mas cada agricultor prometeu contribuir com uma pequena porcentagem de seus lucros. Com o tempo, esperamos poder ajudar mais crianças como você a desenvolver suas habilidades. Eu não sei o que dizer, gaguejou Miguel finalmente. Você não precisa dizer nada, garoto, respondeu seu Chico, bagunçando seu cabelo com afeto.
Apenas continue fazendo o que você sabe fazer de melhor, escutar o que os outros não podem ouvir. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida atrás dos campos, Miguel e Carmen sentaram-se na pequena varanda de sua casa. O ar cheirava a terra úmida e as primeiras fogueiras de outono. Carmen havia preparado chocolate quente, uma tradição que remontava a quando Miguel era apenas um bebê. "No que você está pensando?", perguntou Carmen, notando a expressão contemplativa de seu filho. Miguel soprou sobre sua xícara fumegante antes de responder. "Em como tudo mudou. Há apenas um mês, mal podíamos pagar o aluguel. Agora, falam em colocar meu nome em uma fundação." Carmen sorriu, lembrando dos dias difíceis, das noites em claro, preocupada com o futuro. "A vida pode mudar em um instante, querido. Às vezes para pior, mas também para melhor." "Estou com medo, mãe", confessou Miguel em voz baixa. "E se eu não for tão bom quanto todos pensam? E se foi só sorte com a colheitadeira?" Carmen pegou sua mão, notando as pequenas cicatrizes e calosidades que já marcavam seus dedos, sinais de um trabalho que ele amava. "Não foi sorte, Miguel. Foi coragem. Você teve a coragem de tentar quando todos os outros desistiram." Miguel contemplou suas mãos, manchadas permanentemente com restos de graxa que nenhum sabão parecia conseguir remover completamente. Mãos ainda pequenas, mas capazes de compreender a linguagem secreta das máquinas. "Todos pensavam que eu era só uma criança", murmurou, lembrando das risadas e zombarias iniciais. "Mas as máquinas não se importam com a idade. Elas só precisam de alguém que as escute." O sol descia lentamente atrás dos campos, os mesmos campos que seu talento ajudara a colher. O trigo se transformara em pão, o pão em sustento e o sustento em esperança. Uma cadeia de eventos que havia começado com um menino que ousou levantar a mão quando todos os outros deram um passo para trás. Nesse momento, enquanto o céu se tingia de roxos e laranjas, Miguel compreendeu algo fundamental, uma verdade que guiaria o resto de sua vida. Inclinando-se para sua mãe, ele sussurrou a lição em que agora acreditava com todo o seu coração. "A grandeza não grita, mãe. Às vezes, ela sussurra através de um fio partido e um menino disposto a escutar." Carmen abraçou seu filho, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Naquele momento, ela soube com certeza que este era apenas o começo de uma jornada extraordinária. Miguel havia encontrado seu dom, seu propósito, e nada voltaria a ser como antes.